ferrou aqui. Tô digitando. Tô acostumada já com digitar. Pode falar, por favor, fica à vontade. Oi, gente! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Precisar de mexer em alguma coisa que você pode falar. Tá todo mundo chegando aí, gente? Tudo beleza? Vamos ver o povo chegando. Já tô vendo aqui a Claudiceia, o Rony, Zé Antônio, meu cunhado. Pastor Luciano. Gente, vão chegando aí. Nós vamos ouvir um hino com Rony e Dani, tá bom? Para abertura do nosso culto online nessa noite, tá bom? E adora ao Senhor, tá? Conosco nessa noite. Amém. Vamos lá? Então vamos. Tá virando. Virou, não? Já tá, ó. Vira aqui, ó. Mas já tá... Aí, ó, virou. Agora Amém? Vamos lá? Já tava faz tempo. eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Está doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suporto
importaria sem te ter por pé. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em suas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por Compartilhe, gente, tá bom? Compartilha aí a live, que vai ser uma bênção. de ti, Senhor. Glória a Deus. Eu sou. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em suas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em suas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Glória a Deus. Aleluia. Oi, gente. Então, compartilhe, gente, com o pessoal aí do Facebook, no grupo de vocês, porque daqui a pouco nós vamos começar com a palavra, tá? Eu acho que o Dilcinei já chegou aí. Eu vou chamar ele agora. Deixa eu dar uma olhada se ele já chegou aqui para me chamar ele. Ainda não. Ele ainda não chegou. Enquanto o Dilcinei não entra, deixa eu ver, ele não entrou ainda não. Para me chamar ele, vamos ouvir mais um louvor. Eu acho que ele entrou já. Esse não. Vamos lá? Maravilha. Deus é fiel, amém? Você que está aí assistindo essa live maravilhosa, já virou para cá já? Amém? Então vamos lá, porque demora Já tá aí, chegar aqui, demora chegar. Filha aí, gente. meu painel. Mas já tá aí. Maravilha, gente. Então nós estamos aqui adorando o nome do Senhor, esperando aí a palavra do Engraçado, né? Dilcinei. Demora, né? Daqui a pouco o Dilcinei vai estar entregando um recado de Deus aí para você e para nós, né?
Deus é fiel. Gente, vocês estão vendo o Rony e a Dana aí? Agora tá, né? Agora foi. Isso. Agora foi. Então, Ao vivo é assim, tá, gente? então daqui a pouco, né, o Dilcinei entregando a palavra da paz do Senhor. E nós vamos cantar mais um hino, amém? Olha que bonita esse hino aqui, ó. Ó. Eu sei que a sua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho deste mar. Você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Você tem que lutar, acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho deste mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Amém! Glória a Deus! Aê! Irmão Dilcinei já chegou, deixa eu chamar ele aqui. Oi! Pai do Senhor, irmão Dilcinei, tudo bem? Paz do Senhor Jesus, graças a Deus. O áudio, vamos ver se tá tudo bem. Tá todo mundo ouvindo nós aí, gente? Tudo bem, pessoal? Paz do Senhor aí. Tudo certo? Todo mundo ouvindo direitinho? Se tiver bom, gente, dá um Dilcinei, feedback Deus aí. abençoe, tá? Oi? Amém.
Tô falando que se tiver tudo bacana aí, o pessoal dá um feedback nos comentários aí embaixo aí, pra gente saber se a imagem tá legal, se tá tudo legal. Gente, tá tudo ok? A voz, a imagem, tudo certinho? Então, quero apresentar para vocês nessa noite, para quem ainda não conhece, né? O irmão Dilcinei. Ele é do bairro Industrial, é líder de jovens e dos adolescentes ali na Congregação 2, na qual tem o seu pai como dirigente ali da Congregação 2, né? Ele também, o Dilcinei, é pregador da Palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando e te usando poderosamente. Também o seu pastor regional, Luciano, né? Que está aí, o pastor Luciano está aí, que é o pastor regional, né? Do Dilcinei, e o meu pastor também, tá bom? Dilcinei, seja muito bem-vindo, tá? E fique à vontade e deixa Deus te usar. Eu acho que eu não esqueci nada, né? Não. É só Tudo isso certinho, mesmo. né? Tudo tranquilo. Tá bom, então fique à vontade, vou passar a oportunidade para você nessa noite e deixa Deus te usar. Amém? Amém. Muito obrigado, Diná. Que Deus continue abençoando. E eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade de estarmos servindo aos irmãos com uma porção da palavra de Deus. E quero também cumprimentar aí, né, a Diná já falou, o pastor Luciano, é o nosso pastor regional, e Deus continue abençoando o pastor Luciano, também o meu pastor, que é meu pai, também está nos assistindo aí, pastor Pacheco também, que está conosco, né? Amém, Pacheco, pastor, A Deus nossa live abençoe. aí. Muito obrigado, pastor Pacheco, e todos os irmãos que estão aí nos acompanhando. Grande amigo Leandro também, lá do Cananzinho, presbítero Leandro, também é um parceiro nosso, um amigo da empresa LO Gravataria. Os irmãos que quiserem conferir, né, o Instagram dele está lá no meu perfil, entra lá e abençoe o nosso irmão Leandro, também é nosso parceiro aí. Então vamos lá. A palavra do Senhor que nós vamos usar como base nessa noite está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Só lembrando também, Diná, que eu estou ao vivo aqui pelo Instagram, que tem algumas pessoas que não têm o Facebook, mas têm o Instagram. Então eu estou Sim. transmitindo aqui também pelo meu Instagram. Amém. Pessoal, 1 Samuel, capítulo de número 1, o versículo é o de número 11. Você que tem Bíblia aí, acompanhe comigo e nós vamos ler o texto sagrado. Assim diz a palavra do Senhor. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Meus irmãos, quando a irmã Diná me fez o convite, eu orei ao Senhor e o Espírito Santo colocou essa palavra ao meu coração. E eu quero comentar algo da parte de Deus com os irmãos aqui nesta noite. Nós estamos passando por um momento bastante complicado, um momento que nós vemos algumas pessoas talvez perdendo as suas esperanças. Nós vemos muitas pessoas dizendo coisas que aparentemente essas pessoas não estão com uma esperança muito boa. E quando eu olho para essa passagem da Bíblia Sagrada, quando eu olho para a vida de algumas pessoas e até mesmo para a minha, é normal quando nós oramos ao Senhor
nós pedimos algo para Deus que talvez nós não pensamos no real objetivo que tem aquela oração ou aquele pedido que nós fazemos a Deus. Mas onde eu quero chegar com os irmãos aqui nessa noite? Ana, ela orava ao Senhor com um propósito. Mas o propósito de Ana era que Deus concedesse a ela um filho. Porque as mulheres daquela época que não davam filhos eram tidas como mulheres amaldiçoadas, mulheres mal vistas pela sociedade. Ana, Penina zombava de Ana porque Penina tinha filhos e Ana não tinha. E Ana, ela orava e chorava perante ao Senhor pedindo a Deus um filho. Mas quando nós olhamos para o contexto que está inserido essa passagem de Ana, nós vamos observar que Deus ele estava traçando um plano para a nação de Israel. Quando nós olhamos para o capítulo 1 de 1 Samuel, nós vamos observar Deus trabalhando e preparando um cenário. O texto vai dizer que Ana, ela chorava, Ana adorava, Ana se prostrava diante de Deus, mas quem cerrou a madre de Ana foi o próprio Deus. Se nós analisarmos no capítulo de número 6, no versículo de número 6 do capítulo 1, nós vamos ver que o Senhor ele tinha cerrado a madre de Ana. E o que eu aprendo com isso aqui, irmã Diná? Quando eu olho para as lágrimas de Ana, e quando eu olho para o versículo de número 6, eu vejo que o próprio Deus ele cerra a madre de Ana. Eu entendo que a madre de Ana fechada não era algo de se desesperar. Por quê, pregador? Quando nós olhamos para a vida de Ana, nós vemos que Ana está clamando ao Senhor por um filho. Mas se nós observarmos, nós vamos ver que existe um homem por nome Eli, também que está no texto, e esse homem ele possuía 2 filhos. O nome do primeiro era Ofni e o segundo Finéias. E esses 2 filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor. Mas quando eu olho para a vida de Ofni e Finéias, eu observo até mesmo um comentador, Flávio Josefo, ele disse que não existia atrocidade que Ofni e Finéias não tinha praticado. A própria Bíblia vai dizer que eles eram sacerdotes do Senhor. E esse comentador ele vai dizer que não tinha atrocidades, não tinha pecado que eles não tinham cometido ainda. E quando eu olho para a oração de Ana, eu vejo Deus preparando o cenário. Acho que a internet dele travou. Jucinei? Jucinei? Gente, deve ter dado um probleminha lá na internet dele. Deixa eu chamar ele aqui de novo. Tô chamando ele aqui de novo, deixa eu ver. Jucinei, me dá um oi. Acho que a internet dele caiu. Deixa eu ligar de novo aqui. Ligando para ele de novo. Será que o celular dele descarregou?
Gente, vamos aguardar só um pouquinho o que aconteceu com o celular. Aí, voltou. Disney? Tô. Misericórdia. Caiu a internet, né? Nunca deu pra... Mas acontece, ao vivo é assim mesmo. Pode continuar. Ao vivo é assim mesmo. É. Então, Diná, quando eu olho a oração de Ana e eu olho a própria Bíblia Sagrada dizendo que Deus cerrou a... Às vezes a porta estando fechada não é um sinal de desespero. Em Atos, capítulo de número 12, quando nós olhamos Pedro preso na prisão, a igreja estava orando, fazendo uma oração de Pedro. 12 Atos dos Apóstolos, Pedro ele está preso na prisão. Mas se nós vermos na metade do capítulo 12, mas o que quer dizer isso? Pedro, no início, ele estava com as portas fechadas. Pedro estava preso, a porta da prisão estava fechada. Mas no mesmo capítulo 12, a porta vai se abrir. Então eu entendo o seguinte, irmã Diná, e demais ouvintes que estão nos acompanhando. Porta fechada e porta aberta é uma ação da igreja, ela é uma palavra ao Senhor por um filho. O Senhor estava trabalhando dentro do tempo dele, mas Ana continuava orando ao Senhor. O Senhor estava precisando, a nação de Israel estava precisando, estava orando ao Senhor e pedindo a Deus um filho, mas a nação de Israel e o próprio Deus precisava de um sacerdote. Ana estava orando ao Senhor, demais ouvintes, por um filho, e o próprio Deus estava precisando de um profeta. A nação de Israel estava precisando de um profeta. Por quê? Porque os profetas, os sacerdotes que estavam vivendo naquele tempo, estavam corrompendo a vontade de Deus. Não estava vivendo segundo a vontade. A internet dele tá ruim, eu acho. Até o templo. Nós vamos ver que eles estavam totalmente fora dos padrões divinos. Nós vamos observar. Ana está tão amargurada que o texto vai dizer tão diferente. E eu faço uma pergunta para você. Jucinei. Oi. A sua internet está um pouco ruim e está falhando um pouco. Será se a gente sair e voltar, melhora? Deixa eu ver. Tá travando um pouco. Espera aí. Glória a Deus. Espera aí. Gente, vamos aguardar aqui um pouquinho, que nós vamos voltar de novo, tá? Mensagem muito poderosa, maravilhosa, e vai dar tudo certo aqui de novo. Mensagem muito maravilhosa. Ana, oi? Melhorou aí? Agora tá melhor. Tá melhor? Pode continuar. Tá. Vamos lá, gente. Então, quando eu olho essa oração de Ana, no capítulo de número 11, ela vai fazer uma oração diferente. Ana, no capítulo de número 11, ela vai entender o propósito de Deus. E ela vai orar e vai fazer um voto ao Senhor. No versículo de número 11. E o que eu entendo com essa oração de Ana e a resposta de Deus é que quando nós entendemos o propósito de Deus, dele ser maior do que a nossa, aí sim a nossa oração ela será respondida. Ana, ela entendeu que o propósito de Deus
Ana precisava de um filho, Deus precisava. Ana precisava de um filho, Deus precisava de um profeta. Ana pediu um filho, Deus precisava de um juiz para a nação de Israel. E quando Ana entende que o propósito de Deus era maior do que o dela, ela faz um voto ao Senhor. E a oração de Ana eu acho algo muito interessante, Diná, isso é coisa até de mulher. Pedir ao Senhor, eu falo nós homens, nós não especificamos da forma. Queria um filho varão. Sinei. Filho varão, um profeta, um homem de Deus, um sacerdote. E quando eu vejo a madre de Ana fechada, eu entendo que Deus ele está guardando. Está me ouvindo? Tá travando um pouco. Mas vamos lá, vai dar certo. Quando eu olho, Diná, a Nome de Jesus. A madre de Ana fechada, eu vejo Deus cuidando de Ana. Por quê? Se nós pegarmos um exemplo, assim como diz o meu amigo Gil, pastor, lá em Timóteo, o exemplo de ele não consegue decolar com a porta aberta. Ele só consegue levantar voo. Então, muitas das vezes, as portas fechadas é um sinal de segurança. É um sinal que Deus ele está cuidando de nós. É um sinal que nós devemos depender totalmente dele. É um sinal que Deus está dizendo, a porta está fechada. Talvez muitas pessoas estão olhando, está falando que não vai dar certo, está falando que não vai conseguir. Aleluia. A porta está fechada porque Deus está na direção. A porta está Glória a fechada Deus. porque está sendo direcionada pelo próprio Deus. Aleluia. Amém. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Glória E a quando eu Deus. olho, Diná, o voto que Ana fez ao Senhor, Ana fala que se ela tivesse um filho varão, ela lhe entregasse o templo. Simplesmente criado no templo. Era para que Samuel crescesse perante Deus. Ana não leva Samuel no templo para ele ser criado por Eli. Ana leva Samuel ao templo para ele crescer perante Deus. Para crescer na presença de Deus. E Ana, ela vai fazer esse voto ao Senhor, meus irmãos. E quando Ana vota ao Senhor, Ana, ela tem uma obrigação de cumprir com o voto dela. Ela poderia ter bênção de Deus, Deus lembrar de Ana. Era Ana se lembrar do voto que ela tinha feito a Deus. Muitas das vezes nós pedimos algo da parte de Deus e nos concede a nossa petição. Ana, eu quero que os irmãos entendam comigo aqui. Ana, ela faz um voto ao Senhor pela vida de Samuel, pelo nascimento de Samuel. Só que fazendo esse compromisso, Deus entende como não foi simplesmente um filho. Samuel, na vida de Ana, não foi simplesmente um profeta, e nem tão somente um juiz. Samuel foi um teste de Deus na vida de Ana. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que após Samuel, Ana teve mais 6 filhos. Samuel, Ana teve mais. Mas se Ana tivesse retido Samuel, Ana não teria recebido mais. E o que eu aprendo com isso aqui é o seguinte: Samuel foi a primícia de Ana.
E a partir do momento que nós tiramos a primeira parte, a primícia é a primeira parte, quando nós tiramos a primeira parte, a multiplicação ela é automática. Quando nós tiramos a primícia e entregamos no altar, Samuel ele foi gerado no altar. E Samuel ele também foi devolvido no altar. Eu aprendo com isso aqui que tudo aquilo que é recebido no altar tem que ser devolvido no altar. Muitas das vezes nós vamos perante Deus pedindo algo para Deus, mas o que nós estamos pedindo vai beneficiar quem? Vai beneficiar somente a mim? Vai beneficiar a minha congregação? Vai beneficiar a obra de Deus? Muitas das vezes eu quero algo da parte de Deus, mas algo que vai abençoar somente individual. A bênção que Deus tem para você vai abençoar a sua esposa, vai abençoar o seu marido, vai abençoar a sua casa, vai abençoar os seus filhos. Então a bênção que Deus tinha para Ana não era somente para ela. Era para abençoar toda a Israel. Era para abençoar toda a sua casa. Jucinei? Oi? Jucinei? Essa internet de Jucinei tá uma benção, viu, gente? Peraí. Jucinei? Isso. Ô, Jucinei. Voltou. A prova, hein? Repreende, Jesus. Em nome de Jesus, seja repreendido. Abençoa essa internet. Em nome de Jesus. Você tá dentro de casa? Começou tão bem, né? Jucinei, você tá dentro de casa? Tô dentro de casa, tô em casa. Ela pega normal aí dentro? E se você ir lá para fora, será que pega melhor? Não, aqui eu tô do lado do aparelho aqui. Ah. Mas pode continuar. Que vai melhorar agora, hein? Você quer fechar Vai ter que ele e voltar melhorar de em nome novo? de Jesus. Fecha. Queima, Jesus. Queima, Jesus, todo mal. Palavra tão maravilhosa. Sai aí, que aí eu te chamo de novo. Em nome de Jesus. Tá. Em nome de Jesus, está repreendido. Sai aí, eu te chamo de novo. Muita coisa. Abençoa a internet, Jesus, em nome de Jesus. Melhorou, Edna? Acho que agora vai, hein? Agora você volta a pregação toda de novo. Porque tá tão bom, tá tão gostoso. Né, gente? Nossa, tá muito bom. Em nome de Jesus, agora vai. Em nome de Jesus. Pode continuar o raciocínio aí. Ô, Diná, então quando eu olho Samuel, ele sendo gerado num altar de oração, e eu vejo que Ana, ela devolve Samuel no altar. Aos amigos que estão aí também pelo Instagram, quando nós pedimos algo ao Senhor no altar, nós devemos devolver aquilo no altar. Samuel, ele foi um teste para Ana. Se Ana tivesse retido Samuel, não entregasse, a Bíblia vai dizer que no próximo ano, Eucana subiu até Siló para adorar ao Senhor, como era um costume anual. E Ana, ela diz para Eucana, seu marido, que não iria naquele ano. Por quê? Porque primeiro ele iria desmamar Samuel. Ana disse que só ia subir depois que Samuel fosse desmamado. Mas por quê? Porque se Samuel tivesse sido levado antes de ser desmamado, ele iria ter que ser trazido para ser amamentado. Mas Ana, ela desmama Samuel para entregar no templo. Por quê? Porque quando ele estivesse lá, ele jamais iria voltar.
ele jamais pensaria em voltar para Ana. Então eu entendo que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Muitas das vezes nós queremos algo da parte de Deus, que é algo que é pequeno, mas o que Deus ele tem para mim e para você nessa noite é algo maior. Essa pandemia não é capaz de nos parar. Nós como igreja, nós devemos manter a nossa posição. Nós devemos continuar buscando no altar, porque aquilo que é buscado no altar gera resultado. Aquilo que é apresentado no altar gera resultado. Pega essa palavra nessa noite. Aleluias. Samuel era a primícia de Ana. Samuel foi primeiro, Samuel foi tirado e entregado a Deus. A multiplicação veio na vida de Ana. Muitas das vezes nós não recebemos algo. Nós vemos no capítulo de 15 do livro de Lucas, que tinha um pai que ele tinha 2 filhos, e esse filho mais novo ele vai chegar perto do pai e vai fazer um pedido para ele. Nós vamos ver um despreparo total na vida desse jovem. Por quê? Porque muitas das vezes nós queremos receber algo que nós não estamos preparados para receber. Muitas das vezes nós queremos algo da parte de Deus que nós não temos estrutura para receber. A Bíblia vai dizer que ele recebe a herança do pai e poucos dias depois ele abandona tudo, ele vira as costas e sai. Ele queria receber algo da parte do pai que ele ainda não estava preparado para receber. Ele queria algo da parte do pai que ele ainda não tinha estrutura para receber. Ana, ela faz um voto ao Senhor e ela cumpre com esse voto. E quando Ana cumpre com esse voto, a multiplicação vem, a bênção, ela vem na vida de Ana. Eu quero profetizar na sua vida aqui nessa noite, que aquilo que você está buscando no altar do Senhor, Deus está entregando nas suas mãos hoje, em nome de Jesus. Amém. Aquilo que você busca no altar do Senhor, Deus ele está entregando nas suas mãos, em nome de Jesus. Assim como Ana recebeu aquela oração, assim como Ana recebeu aquela resposta, em nome de Jesus, Deus nessa noite ele está entregando algo especial na mão de alguém aqui, Dina. Aleluia. Isso é muito forte. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui dentro desse quarto. É muito forte a presença do Senhor. Quando nós entendemos que o propósito de Deus ele tem que ser maior do que o nosso, aí Deus ele responde a nossa oração. Daniel, no capítulo de número 8, ele vai interceder em favor da nação. E Deus, no mesmo dia, ele vai mandar um anjo. Só que esse anjo que foi mandado por Deus, ele é impedido de trazer a resposta a Daniel. E no dia que ele chega perante Daniel, ele vai dizer que a oração de Daniel, ela foi respondida no primeiro dia que ele colocou a intenção do seu coração. Eu profetizo que nessa noite as suas orações estão sendo respondidas. Aquilo que você está buscando, Deus está entregando em suas mãos nessa noite. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós entendemos o propósito de Deus, quando nós entendemos a vontade de Deus, a Bíblia vai dizer que Ana, ela era estéril. E quando eu olho para a esterilidade de Ana, eu percebo que Sara também era estéril, Diná. E quando eu olho para a esterilidade de Sara, eu percebo que Deus ele fazia com que ela fosse estéril, porque ela estava preparando, porque Deus tinha um Isaac para a vida de Sara. Quando eu olho para a vida de Sara, eu percebo também, quando eu olho para a vida de Isaac, eu percebo também que Raquel ela foi estéril. Eu percebo que Rebeca ela também era estéril, mas ela teve Jacó, ela teve Benjamim. Então, quando nós entendemos que a vontade de Deus ela é maior do que a nossa oração ela é respondida perante o Senhor. Para tudo Deus tem um propósito, né, de Para tudo Deus tem um propósito. É verdade. Há um propósito, Eclesiastes capítulo de número 3, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Aleluias. Verdade. Muitas das vezes nós achamos que a porta está fechada, mas Deus ele está dizendo para alguém, eu estou cuidando de você. A porta não está fechada em vão. A porta fechada e a porta aberta é uma questão de tempo. Mas o que Deus está querendo trazer para nós aqui nessa noite é que a oração ela tem que ser uma questão de princípio.
Nós temos que carregar esse princípio da oração, porque a oração é a única forma de contato que nós temos entre a terra e o céu. Então, quando Ana entende que o propósito de Deus é maior do que o dela, a oração dela é ouvida. E quando a oração de Ana é ouvida, não só Ana é abençoada, mas toda a nação ela é abençoada. Amém. Então, quando eu percebo, irmã Diná, que Samuel ele foi gerado no altar e ele foi devolvido no altar, Deus se agradou porque Ana cumpriu com o voto que ela tinha feito. Ana, ela cumpre com aquilo que ela prometeu entregar para Deus. E quando eu olho para os filhos de Eli, quando os filhos de Eli estão corrompendo o sacerdócio em Israel, na casa do Senhor, muitas das vezes nós batemos no peito e nós achamos que nós somos insubstituíveis. Mas quando nós pensamos que nós somos insubstituíveis, quando nós pensamos que não existe pessoas que fazem o que nós fazemos, Deus levanta uma criança de 12 anos por nome de Samuel e diz que vai transformar ele em o maior dos profetas da Bíblia, em o maior juiz que Israel já teve, no maior sacerdote. Verdade. Então, quando nós entendemos que o propósito de Deus ele é maior, as coisas fluem bem. Os filhos de Eli estavam achando que Deus não estava vendo, mas Deus estava preparando Samuel. Eu quero dizer alguma coisa para alguma pessoa aqui nessa live aqui. Deus está preparando um cenário, Deus está trabalhando. Talvez você pode achar que o céu está de bronze, mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, eu estou trabalhando. Esse cenário é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Essa pandemia não vai nos matar, essa pandemia não vai parar a igreja do Senhor, porque Deus está dizendo, é um propósito, tudo isso é um tempo. Tudo isso é uma fase, isso vai passar, porque Deus ele está no controle de tudo. Deus ele está no controle da situação. Talvez Israel estava pensando que Deus ele não estava vendo. Talvez os filhos de Eli estavam pensando que Deus não estava vendo eles. Mas Deus estava preparando Samuel. Deus estava preparando um menino para assumir o lugar dos mais velhos. Quando os mais velhos acham que não existe mais ninguém, Deus levanta a criança. Quando as pessoas mais velhas acham e batem no peito e diz que eles que sabem, eles que fazem, eles que dizem, Deus levanta uma criança. Deus chama Samuel no quarto, deitado perante a Arca da Aliança. Samuel, ele não entende, porque a Bíblia diz que as visões naquele tempo eram raras. Mas Samuel já tinha 12 anos de idade, Samuel foi levado perante Eli, ainda criança, quando ele foi desmamado. Samuel já tinha 12 anos e ele ainda não conhecia a voz de Deus. Eli não foi capaz de ensinar Samuel a distinguir a voz de Deus. Aí o próprio Deus brada lá de cima e chama o nome de Samuel. Eli não foi capaz de ensinar Samuel a entender a voz de Deus, mas Deus, o próprio Deus, chamou Samuel e falou, Samuel, senta aqui que eu mesmo vou tratar com você. Eli não ensinou, o próprio Deus chamou. Não foi Eli que chamou Samuel, foi o próprio Deus que chamou Samuel pelo nome. Deus está chamando alguém pelo nome aqui nessa live. Deus está chamando pessoas pelo nome aqui nessa noite. Glória a Deus. E eu creio que tem pessoas aqui que estão entendendo a vontade do Senhor. Verdade. Eu creio que tem pessoas aqui que estão entregando aquilo no altar, estão colocando as coisas sobre o altar e Deus se agrada. Aleluias. Eu não quero ser mais extenso, Dina. Tá travando ainda aí ou tá legal? Tá bacana? Não, tá ótimo. Pode ir. Deixa Deus te usar, tá uma bênção. Então eu entendo que Ana, o voto de Ana foi uma ação de fé. Foi um ato de fé. E quando Ana coloca sua fé em ação e diz para Deus que precisava de um filho varão e que se o próprio Deus concedesse, ela iria o entregar no templo, ela está colocando a sua fé em ação.
E Deus diz, eu vou testar a fé de Ana. Eu vou ver se Ana realmente está preparada para entregar aquilo que eu vou dar para ela, aquilo que ela tanto pede. Ana está testando a sua fé, Deus está provando a fé de Ana. E uma fé que não é testada, ela não pode ser comprovada. Uma fé que não é testada, ela não pode ser comprovada. Por quê? Porque se a fé não é testada, nós não sabemos se a fé é verdadeira. Quando a fé não é testada, nós não sabemos se essa fé ela é eficaz. É muito fácil nós batermos no peito e dizer que eu tenho fé. Abraão, Deus pediu para Abraão seu único filho. E o que eu acho interessante aqui é que quando Abraão ele chega no pé do monte, ele diz para aquelas pessoas que estavam com ele, espera a gente aqui que nós subiremos para adorar ao Senhor. Abraão está levando seu próprio filho para sacrificá-lo ao Senhor. E ele diz que está indo adorar ao Senhor, isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Aleluia. Então, quando eu olho para a oração de Ana, eu entendo que a minha geração, eu entendo que eu tenho que entender primeiro a vontade de Deus para depois eu colocar a minha vontade em ação. Eu tenho que entender primeiro o propósito de Deus, porque quando eu entendo o propósito de Deus, a resposta ela vem na minha vida. Samuel, Ana não estava orando para Samuel. Ana estava orando, Ana entendeu que Deus precisaria de um profeta. Ela entendeu que Deus precisava de um juiz e de um sacerdote. E que nessa noite nós meditemos nessa palavra, que nós meditemos nas nossas petições ao Senhor. Eu estou pedindo um carro para o Senhor, eu estou pedindo uma casa, mas esse carro, essa casa vai abençoar somente a minha vida. Esse carro e essa casa vai abençoar a obra do Senhor. Esse carro e essa casa vai abençoar o campo, vai abençoar alguém, vai abençoar o meu pastor, vai abençoar a minha família. A bênção que Deus tem para mim, a bênção que Deus tem para você, não vai servir somente para abençoar você, vai abençoar toda a sua casa. João, capítulo de número 4, a mulher samaritana, quando ela recebe da água viva, ela não aguenta, ela sai correndo. E ela vai anunciar a outras pessoas, porque uma vez que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu não consigo guardar ele só para mim. Uma vez que eu tenho a presença do Espírito Santo, eu não posso guardar ela só para mim. Eu tenho que compartilhar com meus irmãos. Eu tenho que abençoar a minha igreja. Eu tenho que abençoar a minha casa e a minha família. Aleluia. Então, que nessa noite nós venhamos meditar na intenção das nossas petições, na intenção das nossas orações, e que assim como Ana, nós venhamos entender o propósito de Deus para a nossa nação. Aleluia. Que nós venhamos entender o propósito de Deus para a nossa geração. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Glória Louvado a Deus. seja o nome do Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és fiel, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia. Que nessa noite aleluia. Deus venha abençoar poderosamente todas essas pessoas que estão conosco aqui nessa live. Aleluia. Que Deus possa ir de encontro a cada coração de cada pessoa que está presente aqui conosco. Se houver pessoas aqui que foram tocadas pelo Espírito Santo ainda estando em seus lares, que você venha curvar a sua cabeça que nós vamos orar pela sua vida. Se existem pessoas aqui que querem reconciliar com o Senhor através dessa palavra, que você venha curvar a sua cabeça e o Espírito Santo ele vai de encontro ao seu coração. Aleluia. Porque a palavra do Senhor ela nunca volta vazia. A palavra do Senhor ela é uma fonte inesgotável. E se você que ouviu essa palavra, Deus ele tem um poder para transformar a sua vida. Essa palavra ela é poderosa para ir de encontro ao seu coração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Não vai morrer. Essa pandemia não vai nos parar. Essa pandemia não vai nos desanimar. Essa pandemia não vai nos derrubar, porque o nosso capitão, ele é Jesus de Nazaré.
Ele está no controle de toda a situação, ele não perde batalha, ele não perde o controle das necessidades das pessoas. Deus, ele está no controle de tudo. Deus, ele está dentro desse barco, e eu quero dizer para você que ele estando na direção, esse barco não vai afundar. Essa nação, ela vai provar o melhor de Deus ainda. Deus está dizendo que está preparando o cenário para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Através de nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E Deus vai abençoar todas as pessoas que estão conosco aí. Abaixa um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus continue abençoando irmã Diná. Que Deus continue abençoando Rony e Dani. Muito obrigado pelo convite. Nos perdoa pela internet aí. Imagina, a palavra maravilhosa. Ele falou ao coração de alguém através dessa palavra. Amém. Glória a Deus. Nós temos que entender o propósito do Senhor, né, Disney? Às vezes a gente está orando há tanto tempo, né? E a gente quer que o Senhor responda logo as nossas orações, né? Quer que Ele atende rápido, né? Ana, ela orou tanto e nunca acontecia, a bênção dela nunca chegava, né? Isso. E ali ela chegou um momento que ela nem mais conseguia falar, ela só gemia, né? Isso. Mas só que igual você ministrou, tudo tem um propósito, tudo tem um tempo certo. Samuel, ele tinha que vir no momento certo, né? Ali foi o momento certo de Samuel nascer. E o que eu acho interessante, Diná, que a Bíblia diz que Ana, todo ano, ela fazia uma túnica e levava para Samuel. Mas como que ela sabia que Samuel estava crescendo? Como Ana sabia que aquela túnica do ano passado não servia para esse ano? Porque tudo aquilo que é colocado perante o Senhor cresce. Tudo aquilo que está perante Deus cresce. É verdade. Verdade. Então ali Samuel, ele chegou no momento certo, porque precisava mudar tudo ali, né? Isso. Precisava de haver mudança, e Samuel chegou como profeta para fazer mudança naquele tempo, né? E na nossa vida ela não é diferente, né? Como você ministrou, tudo tem um tempo determinado, né? Para todas as coisas. Deus, ele age no momento certo e na hora certa. Não adianta a gente desesperar. Seja qual for a bênção, né? Que quem as pessoas estão nos ouvindo, seja qual for a bênção que está buscando, espera no tempo do Senhor. Porque no tempo do Senhor, a bênção vai vir e ela vem melhor ainda do que a gente busca, né? Com certeza. Jucinei. Ela vem ainda maior, ela vem ainda mais surpreendente ainda, né? Porque o Senhor, ele só tem coisas melhores para as nossas vidas. E essa palavra, ela falou muito comigo, porque eu sei que falou com todos que estão ouvindo nessa noite, que quem não tem pedido ao Senhor uma bênção, seja qual for, né? Uma bênção nós temos pedido ao Senhor. Não veio ainda, mas deixa no tempo do Senhor, né? No tempo do Senhor ela virá, né? Isso, amém. E essa palavra foi maravilhosa. Que Deus continue te abençoando e te usando aí na terra, nas nações, fora do país. Que o Senhor venha te usar poderosamente. Você ainda é jovem, tem muita estrada ainda, muitas coisas ainda, muitos sonhos, muitos projetos ainda aí na presença do Senhor, e eu creio que o Senhor vai cumprir cada um no tempo certo. E você é um Samuel hoje, né? Amém. Está crescendo, né? Você é um Samuelzinho, né? Que o Senhor aí está usando, e creio que vai ser um grande profeta nas mãos do Senhor. Amém? Amém. E muitas das vezes, Diná, Hã? Muitas das vezes nós achamos que Deus ele já entregou tudo em nossas mãos. Eu citei capítulo 15 de Lucas, o filho pródigo, quando ele sai, ele pensa que o pai tinha entregado tudo para ele. Mas quando ele volta, ainda tem anel, ainda tem sandália e ainda tem roupa nova. Ele nem Deus, esperou, ele tem né? muito mais. Né? É isso aí. Ele antecipou e quis sair fora, né? Não esperou, né? Mas aí teve depois, né? Atrasado vai ter, né? Depois ele voltou aí. Mas é isso aí. Que Deus Reconciliou continue abençoando. Amém. Aqui, Muito Deus continue te obrigado pelo abençoando, convite. você, a Julie, tá? Deus abençoe a Julie, minha amiga Julie, tá? E eles fizeram, gente, 2 anos de casado, essa semana atrás, uns dias atrás. Que Deus continue abençoando você, sua vida, seu lar, sua família, né? Que Deus continue abençoando. Gente, acabou.
Semana que vem nós temos outra live com outro pregador da palavra de Deus e vocês continuem ligadinho aí, que Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, tá bom? E guarda essa palavra no seu coração. A oração de Ana, entendeu? Deus está ouvindo a sua oração nessa noite e vai no tempo certo, o Senhor vai responder. Amém? Dilcinei, Deus abençoe, tá? Amém. Muito Ter obrigado. atendido. Nós aqui, muito obrigado. Gente, fica na paz, fica com Deus. Dani Rony, quer cantar mais um hino? Quer não? Encerrou. Deus abençoe, Dilcinei, por tudo, Tchau, tá? obrigado. Gente, Com obrigado, Deus. compartilha aí. Deixa no óleo da próxima. Diz que é para deixar no óleo. Aí, ó. Dilcinei já orou para finalizar, tá, gente? Já teve a oração, né, Dilcinei? Então, nós temos que agradecer ao Senhor por tudo e Deus abençoe. Com Deus, gente. Deus abençoe, Dilcinei. Paz a Amém. todos. Tchau. Com Deus. Fica com Deus.